Só lembrando ao público que nós vamos ter um momento certo para o debate, no final das palestras, por favor. João Jackson Duarte, formado em Medicina pela Universidade Federal em 1996, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em Cirurgia Cardiovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, diretor científico da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, mestrado e doutorado em Cirurgia Cardiovascular. Com a palavra, o Dr. João Jackson, para a sua palestra. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite ao vereador Juscelino, ao meu amigo Leomir. É um prazer estar em Dourados. Eu já residi nessa terra por 10 anos da minha vida. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o povo de Dourados precisa saber a verdade. Eu hoje aqui já vi algumas narrativas que eu espero que com a minha apresentação eu tenha a oportunidade de mostrar para vocês o outro lado, que é um lado sombrio. Narrativas como barrar a disseminação da doença, proteger a coletividade, vacinas diminuíram os casos. Pessoal, vamos falar a verdade, nós não estamos aqui falando sobre saúde, nós estamos aqui falando sobre liberdade. Porque se nós estivéssemos aqui falando de saúde, por que nós não ouviríamos o Conselho Federal de Medicina, que é contra o passaporte sanitário? Se nós aqui estivéssemos falando em saúde, presidente, vereador, deputado, por que nós não estaríamos aqui ouvindo aquilo que a OMS tem a falar, tão propagada OMS, que durante essa pandemia toda, todos estavam atrás das orientações que a OMS dava. Nós estamos usando máscara aqui, doutor Takeshi. Por quê? Existe algum trabalho randomizado, duplo cego? Não, não existe. Por que nós estamos usando a máscara aqui? Por causa da OMS. E por que nós não ouvimos a OMS, que é contra o passaporte sanitário? Nós estamos aqui, pessoal, falando sobre liberdade, falando sobre experiência em humanos e falando sobre dominação social. É isso que nós estamos falando aqui. Então, para falar sobre vacina, nós temos que falar de números. Existem vacinas e vacinas. Existe a vacina da varíola, existe a vacina do H1N1, existe a vacina do influenza, existe a vacina do Covid. Então, quando eu falo em vacina, eu pretendo nessa exposição mostrar para vocês alguns pontos que eu elenquei aqui. As vacinas são experimentais? Sim ou não? São seguras? Sim ou não? Vacina versus imunização natural, o que é melhor? Imunizam? As vacinas imunizam? Porque a vacina é um imunizante. Vocês já viram algum imunizante que não imuniza? Eu vou apresentar para vocês. Benefício de vacina em crianças. O que os trabalhos mostram? Há conflitos de interesse nas vacinas? É o meu último slide. Espero que vocês tenham paciência para chegar até lá. Muito bem, as vacinas são experimentais. Esse aqui, ó, é a homepage da OMS. Tem diversas perguntas que você vai clicando e ela vai respondendo. Nessa pergunta aqui, ó, quanto tempo dura a proteção da vacina? Olha aqui o que a OMS fala. Ainda estamos aprendendo
quanto tempo dura a proteção das vacinas contra a Covid-19. As pesquisas estão em andamento e isso será respondido nos próximos meses, conforme forem escritos os resultados. Há alguma coisa mais experimental que isso? Muito bem. Essa aqui, ó, é um brief, é o documento encaminhado pela Pfizer ao FDA para liberação das vacinas para crianças de 5 a 12 anos, para o meu filho, para o seu filho, para o filho de vocês todos aqui de Dourados. Tá? Olha o que está escrito no documento da Pfizer, tá? Sobre reação adversa, sobre miocardite. Ainda não há informações disponíveis sobre sequelas e resultados potenciais de longo prazo em indivíduos afetados, ou se a vacina pode estar associada inicialmente. Doutor Ovando, preste atenção nisso, o senhor é cardiologista e renome aqui no Estado. Tive a honra de o senhor ser meu professor. Ou se a vacina pode estar associada inicialmente a uma miocardite subclínica. Sabe o que é miocardite subclínica, pessoal? É uma miocardite que não dá sintomas. Então, a criança pode tomar a vacina, ficar sem sintomas, e daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, desenvolver uma insuficiência cardíaca, doutor Ovando, que o senhor sabe qual é a mortalidade da insuficiência cardíaca. Isso aqui é experimental ou não é? É isso que a gente tem que responder. A sociedade douradense. Pessoal, não é o povo que tem que tomar partido, não. São vocês. O povo são feitos de pessoas. Isso aqui devia estar cheio de gente para ouvir um tema tão importante isso. Porque enquanto as coisas estão lá em Brasília, a gente está quietinho no nosso canto, ganhando nosso dinheirinho, pensando em trocar o nosso carro, mas no momento que o Estado quer entrar na sua casa, roubar o seu filho de 5 anos e dar uma vacina dessa, que não tem resultado sobre miocardite subclínica, eu acho que está na hora de alguém levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Porque se você precisa, pelo que eu percebo, se você precisar dos gestores, eu acho que vocês estão em maus lençóis. Muito bem, aqui é o perfil do trial.gov, mostrando aqui, ó, o término da pesquisa da Pfizer, fase 3, nós não acabamos a fase 3, tá? Maio de 2023. Nós estamos na fase 3. Fase 3 significa a fase onde nós vamos descrever as reações adversas. E o pessoal está falando em dar vacina torto e direito para todo mundo e obrigar, inclusive a demitir. O doutor falou, pode demitir, porque a coletividade é melhor do que a segurança do seu filho, do que a segurança do seu pai. Ele tem que ser demitido, porque onde já se viu uma pessoa que quer tomar uma vacina que não sabe qual é o efeito colateral que vai dar a longo prazo? É um absurdo. Espero que eu tenha mostrado para vocês que essa vacina é experimental. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade. Eu até acho que tem uma faixa etária que se beneficia das vacinas. Muito bem, isso aqui é a declaração de Helsinki, Nuremberg, Código de Nuremberg. Sabe por que ele foi feito? Por causa do silêncio das pessoas. Na década de 1930, 1940, na Alemanha, tá? Quando, lá na Alemanha, o direito coletivo, sabe qual que era o direito coletivo, doutor? Era a eliminação dos judeus, para purificar a raça ariana. Esse era o direito coletivo. E os bons ficaram quietos, e vocês sabem como que terminou essa história. As atrocidades que foram feitas com experimentação humana levaram à formulação do Código de Nuremberg, que anos depois foi colocado a fio pela Declaração de Helsinki. E o que fala o Código de Nuremberg?
o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Nós estamos aqui discutindo o Código de Nuremberg? Nós vamos fazer isso, doutor Takeishi? Ou seja, você tem o direito a uma informação isenta de qualquer intervenção, de elementos de força, fraude, mentira, coação. Perder emprego é coação. Perder emprego é desrespeito com os direitos fundamentais, é uma agressão aos princípios da moralidade. É disso que nós estamos falando, não estamos falando de saúde. Aqui. Esse aqui é o painel do VAERS. O VAERS é um sistema de notificação espontânea dos Estados Unidos, onde todos que mostram que reações adversas a vacinas. Eu quero que vocês olhem aqui, pessoal. Aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó. Antes de 2020, sabe quanto que era o óbito por todas as vacinas da varíola, da cachumba, de todas que vocês conhecem, por ano, quantas pessoas morriam que tinham a notificação no VAERS, que não significa que a causa é a vacina, mas é uma notificação que deve ser investigada. Sabe quantas por ano? 150. Sabe quantos que nós temos hoje? Óbitos relatados, notificados por causa da vacina, não quer dizer que seja ela, mas precisa ser investigado, 18 mil. Nós vamos fechar os olhos para isso? Não pode falar? Eu não posso falar sobre isso? Nós não vamos discutir nessa casa? Bom, pessoal, aqui, pessoal, mostrando aqui, ó, essa é uma pesquisa que eu fiz há um mês atrás. No início de outubro, existia 16.310 notificações de óbitos. Aqui, não deu um mês, 22 dias depois, já tem 17.619 notificações de óbito. Significa que é a vacina que está matando? Não. Mas são notificações de pessoas que tomaram as vacinas e morreram, que precisa ser investigado. Alguém vai investigar? Fundação Rockefeller vai investigar, doutor Takeishi? Vai? Nós vamos deixar? Bom, pessoal, aí vocês podem falar, mas tomou a vacina, mas não tem nada a ver com a vacina, como a imprensa fala. Olha aqui, esse aqui é o gráfico mostrando quanto tempo depois da vacinação, da aplicação da vacina, ocorre os efeitos adversos. A maioria, mais de 70%, 5 dias após a vacinação. Tem gente que vai até 30 dias. O que significa isso? Provavelmente, o nexo causal entre vacina e óbito, provavelmente existe um nexo causal. Porque a pessoa toma a vacina, não tem nada, toma a vacina, 5 dias depois morre. Precisa ser investigado. Mas esse número, ele precisa ser falado. Pessoal, eu levantei da poltrona do meu consultório por causa dessa moça, Isabelle, 16 anos, que queria ir para a Disney. Como tantos filhos nossos querem ir para a Disney. Ela não podia ir, sabe por quê, pessoal? Porque lá em São Paulo exigia tomar a vacina da Pfizer. Ela queria ir para a Disney. Ela foi lá e tomou. Sabe o que aconteceu com ela 8 dias depois? Morreu de infarto do miocárdio, 16 anos, doutor Ovando. Quantas pessoas de 16 anos o senhor já viu na sua vida de profissional que morreu por infarto do miocárdio, doutor Takeishi? Já viu algum? Eu nunca vi. Eu tenho 25 anos de formado. Eu nunca vi alguém morrer de infarto com 16 anos de idade. Sabe o que o governador de São Paulo fez?
o governador ou o governo contratou 70 especialistas, aí acendeu a minha luzinha amarela. Uma menina toma uma vacina, 8 dias depois morre de infarto, eu contrato 70 especialistas para investigar o caso. Investigaram o caso e falaram, não tem nada a ver com a vacina, não tem correlação óbito. Por quê? Chegaram à conclusão que essa menina desenvolveu uma doença autoimune, uma trombocitopenia trombótica. E como a gente não sabe de onde que vem a doença autoimune, não é a vacina. Ou seja, não pode ser a vacina que deu a doença autoimune, que levou a uma trombocitopenia trombótica, que fez o infarto na menina. Então, quando deu eu falei, pessoal, a menina toma uma vacina, 8 dias depois morre, e as pessoas querem esconder o óbvio. Eu falei, eu acho que esse óbvio é maior do que a gente pensa. Eu fiquei na minha cabeça. Pessoal, olha aqui essa apresentação aqui, ó. Esse cara aqui, Dr. Tom Shimabukuro, ele é um dos chefes da força-tarefa que acompanha a segurança das vacinas. Ele publicou isso em maio, isso aqui aconteceu em setembro. Ela tomou em agosto 25, dia 2 de setembro morreu. Isso aqui está publicado em maio, tá? Trombose com trombocitopenia síndrome, acompanhando a vacinação por Covid. Já estava publicado, cara, que 70 especialistas não conheciam esse trabalho? Para dar um laudo de que essa paciente não morreu disso. Ela morreu de outra coisa. Uma paciente saudável, que nunca tinha ido no médico, nunca tinha internado por nada, não tinha nada. E mais, aqui ó, na reportagem, o Ministério da Saúde alegou que ao menos 1.400 adolescentes de 12 a 17 anos receberam vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa. Qual que é o nome disso? Crime, experimentação em humanos. Ninguém vai falar nada. Nós vamos aceitar? Nós vamos aceitar isso? Pessoal, as vacinas têm efeitos colaterais. Elas têm efeitos adversos. Aqui, o advogado Bruno Greff, de Curitiba, 28 anos, tomou a vacina, 8 dias depois fez um AVC. Por que ele fez AVC? Trombocitopenia trombótica imune. Coincidência, né? Não é uma coincidência? A mãe desse cara está até hoje, ela pagou toda a investigação, está até hoje procurando ser reparada, até hoje. Vai em Ministério Público, vai em Defensoria Pública. Quem que vai defender a gente? O Chapolin, Colorado? Menina, adolescente de 16 anos, morre 16 horas depois de tomar a vacina. Você quer obrigar o seu filho a tomar a vacina? Você quer deixar a prefeitura obrigar, o governador obrigar, o presidente obrigar, o ministro obrigar? Você quer fazer isso? Aí. Morreu acidente vascular cerebral isquêmico, trombose. Outro Samuel, 13 anos, imunizante da Pfizer, 25 de agosto, 3 semanas depois, óbito. Para a imprensa, tudo é fake. Tudo não tem correlação. É assim que faz uma experimentação? É assim que se faz um trabalho científico? E o apoio que essas famílias estão ganhando? Quem que está dando apoio? Esse paciente aqui não é da imprensa, não saiu no jornal. Esse paciente é meu paciente. Esse paciente é meu paciente. Um gerente de uma multinacional que já tinha pego da doença em dezembro do ano passado, que não precisaria ser imunizado porque ele já tem imunidade natural melhor do que qualquer vacina que está aí hoje.
tá? Ele queria ir para uma filial no Canadá. E a empresa pediu mais vacina, uma proteção maior do que a proteção de Deus, porque o homem acha que a proteção imunológica que ele dá é maior do que a proteção que Deus deu. Isso é um assinte. Tomou a vacina. 8 dias depois. Está vendo isso aqui, doutor Takeshi? Olha, AVC isquêmico, metade do cérebro. Fez uma craniotomia, teve que tirar um pedaço da calota craniana para não morrer de hipertensão intracraniana. E hoje ele está numa cadeira de roda com hemiplegia esquerda. Não mexe um lado do corpo. Tá? Então você hoje é obrigado a tomar uma vacina que ninguém te falou, ninguém te deu um termo de consentimento livre e esclarecido, com todos os efeitos adversos que pode vir, com quanto tempo eles vêm, o que fazer, médico nenhum vai te atender, porque eles vão falar que não é da vacina, porque eles também não foram instruídos pela imprensa, pela empresa que está vendendo, como atender e diagnosticar precocemente efeitos adversos que a vacina causa, que poderia ter sido evitado chegar num estágio desse. Por que esse cara teve que tomar a vacina? Ele já tinha pego. Essa é a outra narrativa, que eu já ouvi aqui também. Tá? Trabalho mostrando aqui, ó. Vários países do mundo, mais de 600 mil pacientes estudados. Qual é a conclusão do trabalho? No geral, nossos resultados indicam que a infecção leve com SARS-CoV-2 induz robustez e memória imunológica moral específica para antígenos e de longa duração. Estão em dúvida sobre a imunidade natural? Vai no pronto-socorro aqui do hospital e pergunta, vê aqui qual que é a incidência de reinternação, intubação e óbito de reinfectados. Faça isso. Eu acho que a prefeitura tem esses dados. Mais de 3 mil pacientes estudados. Qual é o índice de reinfecção? 0,3. 0,3. O paciente que já pegou a doença, leve, média, moderada, pegou pulmão, não interessa. Pegou a doença, risco de ele reinfectar 0,3%, muito menor do que qualquer uma dessas vacinas que tem aqui. Porque a vacina não inibe, não evita o contágio da doença e nem a transmissibilidade. Não há por que ter passaporte sanitário, isso é narrativa. Narrativa, pessoal. Aqui é a Cleveland Clinic, mais de 50 mil funcionários da Cleveland Clinic, 2 grupos, um vacinou e o outro só tinha pegado a doença e não vacinou. No final das contas, o que eles acharam aqui? O trabalho concluiu que é improvável que os indivíduos com infecção do SARS-CoV-2 se beneficiem da vacinação. E as vacinas podem ser priorizadas com segurança para aqueles que não foram infectados. Está escrito. Não estou inventando. Estou contando história aqui. Outro trabalho, o ápice da pirâmide de evidência científica chama-se revisão sistemática e meta-análise. Está aqui. Fizeram a revisão, vários trabalhos mostrando que a reinfecção gira perto de 0. E quando tem reinfecção, são casos leves. Na grande maioria das vezes. Aqui, ó, mais de 30 trabalhos mostrando que a imunidade natural, aquela que você pega o vírus e você a ele, é melhor do que a vacina. Mais de 30 trabalhos. E aí vem a outra narrativa. As vacinas diminuíram a infecção e as mortes. Como diminuir a infecção se ela não inibe
Ela não evita que a pessoa que tomou a vacina, ela não está imune, ela pega o vírus. E se a vacina não impede que ela pegue e não impede que ela transmita, como que ela pode diminuir o risco de infecção? Me explica isso, matematicamente. Aí eu vou para o gráfico que o doutor postou aqui. Foi a vacina que diminuiu. Pessoal, preste atenção aqui, ó. Ano passado, primeira onda, tá? Do início da pandemia até o pico, 5 meses. Nova onda que foi esse ano, foi a cepa gama, P1. Início da nova onda até o pico, 5 meses. Coincidência, né? A vacina começou aqui. O que aconteceu? A vacina subiu. É a vacina que está dando mais morte ou mais contágio? Não. Não é. Por que na onda passada, depois de 5 meses, caiu? Não tinha vacina ano passado. E caiu. E depois subiu de novo, que apareceu uma cepa lá em Manaus, com alta capacidade de contágio e transmissibilidade. Se distribuiu para o Brasil inteiro. Esse aqui é o gráfico de novos casos de Manaus. Sabe quando que foi o pico de Manaus? Em janeiro. O pico de Manaus foi em janeiro. Por que em fevereiro caiu? Não tinha vacina em janeiro em Manaus. Por que em fevereiro caiu? Por que em março caiu? Por que em abril caiu? Não tinha vacina. E aqui é um gráfico do professor Bruno Campelo, um estatístico da Universidade Federal de Pernambuco, até indico para o professor Wilson para acompanhar esse estatístico, ele é brilhante. Ele pegou todos os dados, tá, de vacinação e de óbitos, tá? Óbitos e de cobertura vacinal. Então, aqui, ó, óbitos, está vendo o pico de óbitos aqui? E depois a queda. E aqui, a cobertura vacinal. O que tem a ver de correlação essa cobertura vacinal com esse óbito? Zero correlação. Não tem correlação. Isso já foi demonstrado em outros trabalhos. Tem vários trabalhos mostrando isso. Dr. Subramanian, Harvard. Mais de 68 países, 2.947 condados nos Estados Unidos, investigado correlação entre cobertura vacinal e novos casos. Qual que é a conclusão dele? A nível de país, parece não haver relação discernível entre porcentagem de população totalmente vacinada e novos casos de Covid. Isso a gente está vendo na Alemanha, está vendo em Israel. Estão aparecendo novos casos. São países que estão bem mais à frente no quesito de cobertura vacinal. Não tem relação. Israel, com mais de 60% de sua população totalmente vacinada, teve o número de casos, maior número de casos por milhão de pessoas nos últimos 7 anos. Nos 7 dias. Estigmatizar populações, olha a conclusão do trabalho. Estigmatizar populações pode fazer mais mal do que bem. Vou pular. Tem vários, eu podia ficar a noite inteira aqui falando para vocês. Esse outro trabalho aqui, 36 condados em Wisconsin, nos Estados Unidos, onde eles avaliaram carga viral das amostras de esfregaço da mucosa nasal dos pacientes que pegavam Covid, dividiram em dois grupos, os pacientes que eram sintomáticos e os que não eram sintomáticos, os assintomáticos. Tá? O que ele viu? Não houve diferença estatística em carga viral nos pacientes sintomáticos, naqueles que tinham sintoma, entre paciente que não tinha tomado a vacina e entre paciente que tinha tomado a vacina. Não havia diferença da carga viral. Se não há diferença da carga viral, não há diferença da transmissibilidade. Simples assim, matemático. E sabe o que eles encontraram no grupo dos pacientes assintomáticos? No grupo dos pacientes assintomáticos, aqueles que tinham o vírus e não tinham a doença,
29% deles, dos não vacinados, tinha alta carga viral. E nos totalmente vacinados, 82% tinha alta carga viral. Então, querem pôr passaporte sanitário? É para os vacinados. É. É a minha opinião. Sabe por que isso? A imunidade que Deus deu para a gente, quando a pessoa pegou a doença e desenvolveu uma imunidade capaz de segurar o sintoma, ou seja, ele teve a gripezinha, ele foi assintomático, ele tem baixíssima carga viral, porque a imunidade natural é muito mais completa. Porque a imunidade natural, ela é feita para pegar todas as proteínas do vírus, as spike, a do núcleo capsídeo, todas as proteínas estão mapeadas na imunidade natural. Na imunidade da vacina, apenas a proteína spike, que por acaso é a proteína que sofre mutação. Então, toda vez que essa proteína sofrer mutação, você vai ter uma nova vacina, Dr. Takeshi. Que a Fundação Rockefeller vai adorar vacinar todos vocês. Tá? Aqui, ó, mais de 600 mil pessoas analisadas, a biocinética da carga viral na Inglaterra, tá? Indivíduos totalmente vacinados com infecções têm pico e carga viral semelhante aos casos não vacinados. Podem transmitir infecção de maneira eficiente em ambiente doméstico, inclusive para contatos com totalmente vacinados. Está escrito, não sou eu que estou falando. Finalizam comentando, a vacinação evita formas graves e óbito, é importante, tá? Mas não evita transmissão. Então, não existe nada, não tem nada a ver com segurança da coletividade. Tem a ver com o seu cerceamento da sua liberdade. Valor que os nossos antepassados derramaram sangue, suor e lágrimas, para que nós estivéssemos aqui e eu tivesse o direito de estar falando aquilo que eu estou falando agora. Então, por que os casos e os óbitos diminuíram? Deus e a sua imunidade natural. Por quê? Isso aqui é de um mês atrás. Casos notificados no Brasil era 21 milhões. O próprio doutor Wilson falou que são subnotificados. Quando você fala 21 milhões, você tem que pôr vezes 3 ou vezes 4. Dá quase 100 milhões de pessoas que já pegaram o vírus. Tá? Mais do que isso, trabalho mostrando mais ou menos 1/3 da população é assintomática. Então, a pessoa é diferente do subnotificado. O subnotificado é aquele que teve sintoma e o médico não notificou. Esse aqui é aquele que não teve sintoma. 1/3 da população teve o Covid e não teve sintoma. Então, não procurou atendimento médico, não foi notificado 1/3. Tá? E mais, outro trabalho aqui. Aproximadamente 20% da população é imunizada naturalmente, porque já teve contato com outro coronavírus há 10 anos. Acabando, pessoal, porque eu acho que é importante. Há 10 anos atrás, então estão imunes. 20%, isso aí já tem mais de 100 milhões de pessoas imunizadas, por isso que a imunidade natural impede a pegar a doença e transmitir a doença. Por isso que lá em Nova York, quem que pegou a doença? Foi o vacinado ou o convalescente? Quem vacinou pegou a doença. O presidente que já teve a doença não pegou. Está tão claro isso. E agora querem vacinar nossas crianças. Eu vou rápido, porque eu sabia que eu ia me estender. Aqui eu peço para que vocês acompanhem essa página. Médicos para Consentimento Informado, uma organização educacional sem fins lucrativos baseada em estatística. Tá? O que eles falam?
Você sabe quantas crianças precisam pegar a doença para morrer uma? 290 mil crianças de 12 a 17 anos, tá? Não, de 0 a 17 anos. De 5 a 12 anos, 1 milhão de crianças precisam pegar a doença para uma morrer. Você sabe quanto que é o NNT? NNT é número necessário de pacientes tratados ou que fez a intervenção, a vacina, para salvar uma. Você precisa vacinar 250 mil crianças para salvar uma. Talvez, doutor Ovando, seja a pior intervenção médica que eu tenho conhecimento. Um NNT de 250 mil, eu não conheço. Outra intervenção médica tão ruim que nem essa. Muito bem. Efeitos colaterais, vou pular. Quem vacinou? 10%, 6 vezes mais efeitos colaterais graves, adversos graves, do que no grupo não vacinado. Tá? Houve quase 7 vezes mais eventos adversos observados no grupo vacinado do que houve casos de Covid no grupo não vacinado. É isso que nós queremos para nossas crianças? É isso? Vocês sabiam que esse aqui é a publicação da própria Pfizer lá no FDA, e acredite, autorizaram vacinar com esse trabalho. Sabe o que eles investigaram? Quando você vacina a sua criança, o que você quer? Você quer evitar óbito, morte, que a sua criança morra. Vocês acham que eles investigaram isso? Da Pfizer, não. Sabe o que eles investigaram? Anticorpo neutralizante. 2.500 pacientes, mais ou menos, estudados, para ver se tinha anticorpo neutralizante. Para que serve o anticorpo neutralizante? Não sabemos. Ainda não sabemos. Não sabemos qual é o nível de anticorpo neutralizante que você precisa ter para evitar óbito, para evitar infecção, não sabemos. Vamos lá. Aí, miocardite. Sabe quantos que tem? 71 casos para cada milhão, 42 casos para cada milhão de meninos vacinados. Isso aqui é pior do que o efeito colateral é maior do que o benefício. Não tem benefício. Miocardite é a terceira causa de morte súbita em criança. Isso aqui só vai ter resposta daqui 3 anos ou mais para saber quem que pegou miocardite, que vai morrer, o que vai acontecer, não sabemos. O Comitê Britânico recomenda não dar vacina anti-Covid para pessoas de 12 a 15 anos. Isso aqui é de setembro. Dourados vai aprovar. Vocês vão deixar? Agora, aqui que quero mostrar para vocês o porquê querem vacinar todo mundo, porque tem que ter passaporte sanitário e porque as crianças têm que ser vacinadas. Tá? Então, aqui, ó, pacientes recuperados, tá? Que pegaram a doença e se recuperaram. 21 milhões, vezes mais de 4 bilhões de reais. Tá? Pacientes que pegaram a doença que não precisavam ter sido vacinados. Tá? Gastar vacina onde não deve, onde o paciente não vai se beneficiar e só vai ficar com um efeito adverso. Crianças, população brasileira de 0 a 18 anos, são mais 53 milhões de indivíduos, vezes $18, primeira dose, vezes $18, segunda dose, igual, mais do que 10 bilhões de reais, só nas 2 doses, depois vem a terceira, quarta, quinta, de 6 em 6 horas. E aqui, ó, esse trabalho mostrando agora, publicado agora, dia 22 de outubro, tá? Pesquisador denuncia problemas de integridade de dados no ensaio da vacina Pfizer. Um diretor regional que trabalhava na organização de pesquisas Ventavia Research Group disse à British Medical Journal que a empresa falsificou dados, pacientes não foram cegados, empregou vacinadores inadequadamente treinados, demorou a acompanhar os eventos adversos relatados no estudo principal da fase 3 da Pfizer. Casualmente o nome dele é Jackson, mas não fui eu. Forneceu
a British Medical Journal, dezenas de documentos internos da empresa, fotos, gravação de áudio e e-mails. É isso que nós vamos fazer? Nossas crianças? Você é anti-vacina? Não, não sou. Eu acho que a vacina, para grupos que estão muito expostos à morbidade, ou que têm maior chance de morrer pela doença, depois dos 50, 60 anos, com comorbidades, as vacinas, eu acho que elas devem ter algum benefício maior do que o risco da doença, devem. Mas eu sou contra obrigar qualquer pessoa, até essas, a serem imunizadas por um imunizante que não imuniza, e por um imunizante que ainda está em fase experimental, fase 3 não concluída. Isso é experimentação em seres humanos, Código de Nuremberg, não precisa ir em STF. É acima do STF isso. E aqui é a DI 6586 do STF, que foi citado, né, como a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, mas medidas indiretas, dentre outras, restrições ao exercício de certas atividades ou frequência de determinados lugares, desde que prevista em lei, e que obedeçam, essa parte ninguém lê, que obedeçam, que tenha como base evidência científica, que venham acompanhado de ampla informação sobre eficácia, segurança, contraindicação aos imunizantes, que respeite a dignidade humana e os direitos fundamentais da pessoa. Perder emprego por causa de vacina é dignidade humana? É respeitar direito fundamental? Se é, eu estou no país errado. E atendo critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, demitir alguém, fazer a família passar fome, execrar, apartheid, sem evidência científica, não tem evidência científica. Isso é abjeto, isso é nazifascismo, e quem se cala está consentindo. Pessoal, o que faz uma sociedade ser livre não é reconhecer o bem, não é conhecer o bem, e sim reconhecer o mal. Eu apresentei para vocês o mal. Agora, cidadãos de Dourados é com vocês. Vocês se mobilizem. As únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem da mentira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência. Desculpa por ter me alongado, só que eu acho que é muito importante discutir isso. Isso aqui devia estar lotado de pessoas. Tá? Não vamos deixar os valores da nossa serem tomados. Até mais, obrigado.